Olá, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Roque Ribeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo da série Minuto EBD. Como eu havia prometido, este é o segundo vídeo que aborda alguns pontos importantes da lição de número 13, que tem como título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Após a vinheta, nós estaremos falando especificamente sobre a parábola das 10 virgens, que é a nossa leitura bíblica em classe. Alguns pontos elucidativos desta parábola, o significado dos elementos da parábola sob a perspectiva da vigilância, sob a perspectiva da escatologia bíblica. Nós estaremos estudando juntos. Então, antes disso, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, e faça um comentário deste vídeo ao final do vídeo. Se você gostou também, você deixa um like, porque tudo isso nos ajuda muito a divulgar o nosso canal e para que você também possa receber, sim, as notificações. Não esquece, clica aí na sineta das notificações, porque você vai ser informado tão logo nós lancemos um segundo vídeo. Então vamos à vinheta e logo após o significado da parábola das 10 virgens. Pois bem, meus queridos, estamos aqui para comentarmos algo sobre a nossa leitura bíblica em classe, que tem como epígrafe o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. No vídeo anterior, nós falamos que esta parábola faz parte de um conjunto de parábolas e termos e expressões e contos parabólicos ditos por Jesus no chamado sermão profético. E durante o sermão profético, Jesus nos fala dos dias de Noé, simbolizando os dias da sua volta. Jesus fala acerca da vinda do ladrão à noite, uma vinda inesperada, também simbolizando a sua volta. E depois, lá no versículo 45, 46, ele fala de um senhor que viajou e deixou os seus servos cuidando dos seus bens. E depois esse senhor volta e requer dos seus servos a administração dos bens, também falando da sua volta. E agora chegamos na parábola de Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E esta parábola também aponta para a volta do Senhor Jesus. E a grande conexão, a grande relação desta parábola, a parábola desta lição, com as demais lições anteriores, é que o povo de Israel precisava estar atento ante aos ataques do adversário, para que eles pudessem manter a sua pureza, a sua identidade espiritual e cultural, e também a sua parte devocional. Nós, como igreja, também precisamos estar atentos, pois são muitos os ataques do nosso adversário. E como igreja, precisamos permanecer puros, imaculados, ilibados, porque o noivo está voltando para levar a sua amada. E nós, como amada do Senhor, precisamos estar prontos, precisamos estar vigilantes. Mesmo porque no versículo 10 do capítulo 25 diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, está falando das virgens imprudentes, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aquelas virgens que estavam preparadas entrou para as bodas. Mas vamos começar a conversar sobre alguns pontos e alguns elementos desta parábola, e vamos ver em que se aplica estes elementos para a nossa vida espiritual. O primeiro versículo diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Primeiro ponto, 10 virgens. O número 10 fala de totalidade. Então Jesus quer dizer que existe uma totalidade do reino de Deus.
E nessa totalidade, muitos são aqueles que querem, que esperam a volta do Senhor, que estão preparados e se preparando a cada dia. Mas também existem aqueles que não estão nem aí para a volta de Jesus. Vivem a vida como se Jesus nunca fosse voltar. Vivem de qualquer maneira, vivem de forma imprudente. Então Jesus está falando que existe uma totalidade de pessoas. Porém, nessa totalidade, existem aqueles que querem e aqueles que não querem. Aqueles que esperam e aqueles que não esperam. Aqueles que estão preparados e aqueles que não estão preparados. Jesus ainda diz que são 10 virgens. Virgens fala acerca justamente da pureza da igreja. A virgindade nada mais é do que a ausência de um relacionamento sexual ou a ausência de um relacionamento conjugal. A exemplo de Maria, que estava desposada com José, quando o anjo lhe disse que ela daria à luz a um filho, e ela pergunta para o anjo: como será isto, visto que não conheço varão algum? A Virgem Maria não entendera o plano, o processo e o propósito de Deus naquele momento, porém, ela foi esclarecida. Mas a ênfase aqui é a virgindade. Nós, como igreja do Senhor, precisamos manter a nossa pureza espiritual. E vejam que diz a continuidade do versículo: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Não existe possibilidade alguma de sairmos ao encontro do noivo, de estarmos à espera do noivo, sem um cuidado, sem uma preocupação com as nossas lâmpadas, ou com as nossas lamparinas, que neste caso se traduz como a nossa vida espiritual. Se verdadeiramente estamos esperando a volta do noivo, precisamos ter atenção à nossa vida espiritual. Precisamos manter as nossas lamparinas acesas e cheias de azeite. Versículo 2. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Veja que ao longo da parábola, nós vamos ver que as prudentes, ou no próximo versículo, no versículo 3 e 4, as prudentes são aquelas que levaram azeite de reserva, se prepararam um pouco mais. As loucas são aquelas que não se prepararam. Isso então quer dizer que não estar preparado para a volta de Jesus é uma loucura muito grande. Não estar preparado para a volta de Jesus é uma imprudência muito grande, porque se somos virgens, se somos aqueles que estão esperando a volta de Jesus, precisamos estar preparados. É por isso que a Bíblia diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas, nécias, imprudentes. Versículo 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Veja o versículo 3, ele está falando de azeite sobressalente, um azeite a mais. Não apenas o azeite que estava na lamparina, mas elas deveriam levar azeite de reserva. O texto está nos dizendo que se nós, na qualidade, na condição de igreja, estamos aguardando a volta do noivo, nós não devemos nos conformar com a mediocridade da vida espiritual, mas devemos buscar mais, nos consagrar mais, nos achegarmos mais em intimidade com Deus, para que a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã venha valer a pena. As loucas não levaram azeite de reserva. Versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Além de levarem as lamparinas, elas também levaram azeite de reserva. Esse é o tipo de cristão que não se conforma apenas com aquela leitura bíblica devocional congregacional. Este é o tipo de crente que não se conforma apenas com aquela mensagem pregada nos púlpitos das nossas igrejas. Este é aquele tipo de cristão que não se conforma apenas com aquela oração ou com aquela oração intercessória feita na igreja. Mas este é o tipo de cristão que sabe que tudo isso é muito importante.
Congregar é muito importante, cultuar é muito importante, ler a palavra na igreja é muito importante, ouvir orações fervorosas é muito importante, ouvir a ministração da palavra é muito importante. Porém, também importante é nós termos uma vida devocional, é termos uma vida pessoal respaldada e pautada na leitura, na vigilância, na consagração de vida, na oração. É isto que a Bíblia está dizendo. Se somos comparados a virgens prudentes, devemos levar azeite de reserva, pois assim estaremos vigilantes e conservando a pureza da igreja. Versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Este versículo nos revela pelo menos 2 pontos importantes. O primeiro, tardando o esposo. A Bíblia não diz que o noivo se atrasou. A Bíblia não diz que o noivo foi negligente com o horário. A Bíblia diz que ele tardou. Por que esta ênfase? Porque Jesus, ele não está demorando no sentido coloquial da palavra. Jesus, ele virá no momento exato. Jesus, ele virá na hora certa. Porém, nós temos a sua promessa como tardia, mas a Bíblia diz que ele é misericordioso e longânimo, não querendo que muitos se percam, mas querendo que todos sejam salvos, à medida que se consagrarem, à medida que se voltarem para ele. Então esta demora da volta do noivo pode ser fruto ou a materialização da longanimidade de Deus para com muitas vidas. Então aproveite esta oportunidade da demora ou do fato do noivo estar tardando, para que você consagre sua vida e esteja preparado para a sua volta. Um outro detalhe deste versículo 5 é que ele diz assim: tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O versículo diz que primeiro elas tosquenejaram, depois adormeceram. Anos mais tarde, a ciência descobre que existem 2 estágios do sono: o estado NREM e o estado REM. O que quer dizer REM, Pastor Roque? Se não me engano, é Rapid Ears Movement, ou traduzindo para o português, movimento rápido dos olhos. E os especialistas dizem que existem 2 estágios. O primeiro estágio, que é o não REM, é o estágio em que a gente tira só aquela pestanazinha, aquela morna, aquele cochilo, é o que a Bíblia chama de tosquenejar. Elas estavam tão cansadas, elas estavam esperando tanto, estava tão tarde que elas tosquenejaram, tiraram uma morna, começaram a se desligar do mundo real. Porque neste primeiro estágio, que por sua vez é subdividido em 3 fases, a tendência é os músculos irem relaxando, é o cérebro ir diminuindo as suas atividades. Existe um relaxamento total neste início de tosquenejo, neste início de cochilo, e foi neste estado que as virgens começaram a entrar. Mas depois a Bíblia diz no versículo 5 que elas adormeceram, então entraram no estado REM do sono, e neste estado REM, ou neste estágio REM, o corpo está adormecido, os músculos estão relaxados, existe uma alta atividade cerebral, porém o corpo em si não reage mais ao mundo externo. Quando nós olhamos para esta verdade dentro de um aspecto ou dentro de uma perspectiva espiritual, nós entendemos primeiro que Jesus é o cabeça da igreja. A atividade cerebral é alta, porém o corpo não reage aos estímulos externos. Assim acontece na mornidão, assim acontece na dormência espiritual. Jesus, ele está ativo, tentando nos fazer reagir, porém nós estamos relaxados, nós estamos desatentos. Assim entrou o estado destas 10 virgens. Todas tosquenejaram, todas
adormeceram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Meia-noite. Nós já falamos isso no vídeo anterior. Seria meia-noite a hora específica da volta de Jesus? Absolutamente não. Porque quando é meia-noite aqui no Brasil, no Japão é meio-dia. Quando é meio-dia aqui no Brasil, no Japão é meia-noite. Os fusos horários são diferentes em lugares diferentes, em localizações diferentes do nosso planeta. Então, quando a Bíblia fala que à meia-noite a voz bramou dizendo que o noivo, que o esposo estava vindo, a Bíblia está querendo nos dar algumas lições espirituais. E essas lições, o comentarista com muita propriedade nos cita aqui nos primeiros 4 tópicos. No tópico número 1, ele diz que meia-noite é o dia que já passou. Meia-noite é um novo dia que se inicia. Meia-noite é a hora das trevas. Meia-noite, tópico 4, é a vinda do noivo. Então veja quantas coisas esta expressão meia-noite pode significar para nós. Meia-noite é o fim de um período, é o fim de todo um dia de trabalho, de todo um dia de labuta. E no aspecto espiritual, meia-noite é o encerramento da dispensação da graça. Acabou, o dia passou. Por isso que Jesus falou, trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém poderá trabalhar. Então, meia-noite é o fim de um período. A volta de Jesus será o encerramento da dispensação da graça. Porém, segundo o comentarista, no tópico 2, meia-noite também é o início de um novo tempo. Meia-noite é o início de um novo dia. Para aqueles que estavam preparados para a volta de Jesus, esta meia-noite será o início do dia eterno, do perfeito estado eterno. Mas para aqueles que não estavam preparados e para os ímpios, esta meia-noite significará o início da grande tribulação, o início dos juízos e dos ais de Deus sobre a humanidade. No tópico 3, o comentarista diz que meia-noite também é o período de trevas, é um período de escuridão. E nós vivemos isso. E o comentarista diz que o planeta está em trevas, a sociedade está em trevas, as nações estão em trevas. Nós vivemos períodos de trevas neste aspecto espiritual, porque são tempos difíceis. O apóstolo Paulo diz que vivemos dias trabalhosos, vivemos à meia-noite, e a qualquer momento o noivo estará voltando, porque meia-noite também, tópico 4, é o momento da volta do noivo. E repito, estamos falando de um momento simbólico, estamos falando de um período simbólico, estamos falando de um grande evento que vai acontecer, não necessária e cronologicamente à meia-noite do nosso dia, mas no momento de maior dificuldade da igreja, Jesus vai voltar. E neste versículo, no versículo 6, diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Este clamor também aponta para 3 lições espirituais. Lembrando os irmãos que a festa ficava acontecendo dentro da casa e um rapaz, um garoto, ficava lá na esquina aguardando o noivo chegar com a sua comitiva. E quando o noivo aparecia ao longe, ele vinha correndo para dentro de casa para anunciar, dizendo que o noivo estava chegando. Só que neste caso desta festa aqui, foi algo muito iminente. Ele viu o noivo já bem de perto, saiu correndo e entrou nesta casa e não apenas anunciou, mas ele gritou, porque a palavra clamor sugere um grito. E neste clamor nós aprendemos 3 lições. Nós aprendemos que este clamor é uma surpresa, é um despertamento e é o uso e a eficácia da palavra. Surpresa por quê? Porque as virgens estavam dormindo. Despertamento por quê? Porque as virgens foram despertadas, foram acordadas.
E é a ação da palavra, por quê? Porque este clamor é símbolo do anúncio da palavra de Deus. E é a palavra que nos desperta, é a palavra que nos anima, é a palavra que nos levanta, é a palavra que nos coloca de pé, é a palavra que nos faz ver a nossa real situação espiritual. Então este garoto, saindo lá da esquina, vindo correndo, entrando em casa e gritando, ele despertou a todos que estavam desatentos. Era o último chamado, o último alerta para a volta, ou para a vinda, do noivo. E vivemos estes dias em que Deus tem usado este clamor através da sua palavra para nos alertar acerca da volta do noivo. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Porém, versículo 8, as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Este pedido